Irmãos e amigos, saudações em Jesus. É uma satisfação para nós retornarmos ao convívio dos irmãos da Sociedade Espírita Nova Esperança. Ainda que esse convívio não seja físico, estejamos separados fisicamente, mas unidos pelo coração, pela alma e pela convicção espírita cristã que todos temos. Vamos iniciar a nossa tarefa de hoje elevando o nosso pensamento a Deus e ao Cristo Jesus, dizendo assim: Jesus, amigo certo das horas incertas, ampara-nos o passo ainda vacilante, equilibra os nossos pensamentos e ações, dilata nossa visão para que compreendamos, Senhor, as Tuas lições e façamos do Teu exemplo a forma como vamos e deveremos viver as nossas vidas. Neste instante, protege-nos, ampara-nos, para que bem compreendamos as lições que ora vamos estudar e refletir, e esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Para essa noite de estudo, de reflexão, amigos, nós vamos utilizar uma antiga lenda dos índios Cherokee, que habitaram e ainda habitam o sudoeste do território norte-americano. Essa lenda diz que, ao passar para a fase adulta, o jovem precisa ser submetido a um ritual de passagem para se transformar de jovem em homem. Então, em determinada noite, o pai deste jovem o leva para a floresta e faz com que ele permaneça ali, sentado e com os olhos vendados. Ele deve permanecer a noite inteira na floresta, sozinho, vendado, enfrentando todos os perigos que eventualmente ocorrerem enquanto estiver na floresta. Ele não pode retirar a venda dos olhos e menos ainda contar a ninguém a sua experiência, porque ele deve transformar-se em homem sozinho, deve tornar-se um homem sozinho. Então ele permanece naquela condição, aguardando tudo que vai ocorrer durante a noite, até que o sol, aquecendo o seu corpo, o faça perceber que o dia raiou, que a manhã chegou. E certamente, vendado, sozinho, ele vai pensar nos mais diversos perigos, vai ouvir toda a sorte de sons e vai imaginar que animais perigosos, mesmo homens de má índole, poderão atingir-lhe, ferir-lhe, ameaçar-lhe a condição. Mas ele permanece firme ali, até que os raios do sol chegam e ele, percebendo que o dia está raiando, retira a venda dos olhos. Nesse instante, ele percebe que o seu pai, que o havia conduzido até a floresta, que colocara a venda em seus olhos, estava sentado a seu lado. E passara a noite inteira a seu lado, calado, imóvel, mas preparado para protegê-lo de todo e qualquer perigo que pudesse vir a acontecer. Em nossas vidas, em nossas inúmeras reencarnações, nós agimos e nos colocamos na condição deste jovem guerreiro índio que deve enfrentar esse rito de passagem da juventude para a maturidade. E nos parece assim que vivemos
existências após existências, sem perceber a presença daqueles que nos auxiliam, que nos protegem, que velam por nós, que estão sempre prontos a nos auxiliar. Nos sentimos sozinhos, muitas vezes sem enxergar o que precisamos fazer, o caminho que precisamos percorrer, e os perigos, as vicissitudes da vida se estabelecem. E nós as vencemos, nós as enfrentamos, somos derrotados, porque na verdade não confiamos ou não percebemos que um amigo desvelado, que um companheiro amoroso e dedicado está junto a nós. Nos parece que esse momento de quarentena, em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, nós nos encontramos assim, caminhando sem saber muito bem em que direção, no sentido de enfrentar o vírus, porque ele está entre nós e nós não percebemos. E assim como no caso da quarentena hoje, enfrentada por nós, todas as experiências que marcam e que estabelecem os parâmetros da nossa evolução espiritual, nós por muitas vezes nos sentimos sozinhos, até mesmo abandonados quando a dor nos assalta, nos visita e muitas vezes no nosso entendimento teima em não se afastar de nós. Mas o amigo, o Pai amoroso está junto a nós, auxiliando-nos, orientando-nos, sugerindo-nos as melhores decisões e ações. Precisamos crer. Precisamos identificar estas sugestões positivas do Mestre Divino, que fala em nome do Pai Celestial, que atua em nome dele e que nos oferece, pelo acréscimo da misericórdia e do amor divino, todas as possibilidades de crescermos, de vencermos a nós mesmos e de nos transformarmos para melhor. Portanto, o que nós queremos deixar como mensagem simples e breve nesta noite é que na pandemia, nas dificuldades, em todos os instantes da nossa vida, nós estejamos certos de que nesta noite que temos atravessado, em busca do raiar de um novo dia, da nossa libertação, da nossa transformação do homem velho para o espírito transformado, para o espírito cujos sentimentos e valores serão do amor, do perdão, da fraternidade, da caridade e da compreensão, nós não estaremos sozinhos. Alguém está conosco. Em nome de Jesus, e servindo-nos também em nome do nosso Pai. Portanto, fé, companheiros e irmãos, nessa hora difícil, de dúvida, sombria para toda a humanidade, porque precisamos confiar na divina misericórdia, vencer a nós mesmos, para que no raiar de um novo dia nós estejamos libertos daquelas situações, daquelas características que ainda marcam todos nós como espíritos um tanto quanto distanciados da perfeição relativa. Sempre estarei convosco, o Cristo afirmou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Na hora da dificuldade, no momento difícil, roguemos ao Cristo as suas bênçãos, o equilíbrio, a paz, a serenidade, sabendo que Ele caminha conosco, que Ele se encontra ao nosso lado e que jamais irá nos abandonar. Não nos deixará órfãos, como Ele mesmo afirmou quando entre nós esteve. Que o Cristo nos abençoe, esteja conosco, que a paz deles se faça em nós e que, vencendo todas as dificuldades, as provas
que o caminho nos impõe, nós possamos efetivamente ultrapassar a noite das nossas provações para encontrarmos a luz, os raios de sol que indicarão a nossa condição de espíritos transformados, sabendo, tendo fé e certeza que o Cristo caminha conosco. Vamos encerrar essa nossa breve reflexão, rogando a Ele, Jesus, e ao nosso Pai, que nos abençoe, que esteja conosco, caminhe ao nosso lado, para que possamos crescer e auxiliar a transformação da face do planeta e de todos os nossos irmãos em humanidade. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Um abraço a todos. Assim seja.